Fala galera do Estive Lá, canal estivela.com.br. Vamos fazer mais um desafio aqui hoje, dessa vez no PES, no demo do PES 2017, que lançou aí na semana passada. Meu nome é Frank Moreira, tá aqui do meu lado o brother João Jones Garcia. Fala galera. Que também é blogueiro do Estive Lá e que vai ter a honra de jogar com Esporte Clube Corinthians Paulista, ele que é vascaíno / cruzeirense, e aí não sei por que não quis jogar com o Flamengo, então coube a mim jogar com o Flamengo e o João vai de Corinthians. Nós dois hoje podemos dizer que somos dois jogadores de FIFA. O João desde sempre, eu desde algumas versões. Desde qual versão, João, no FIFA? Eu desde o FIFA 12 que eu jogo FIFA. Só joguei FIFA até hoje na minha vida. Comecei a jogar FIFA por causa dos meus amigos. Nunca joguei PES, não por preconceito, mas pra mim é importante vencer os meus amigos e eles estão no FIFA e é lá que eu jogo. Então já vimos aqui que é importante para o João vencer os amigos. Vamos falar um pouquinho sobre a escalação do jogo aí, depois a gente vai falar um pouco mais. Eu vou falar do Flamengo, que é o time que eu joguei primeiro. Eu vi assim, alguns jogadores faltando. Por exemplo, o Guerreiro não está no time. Assim, achei o overall dos jogadores muito, muito esquisito, muito baixo. Eu sei que eles não costumam dar muita moral para jogador brasileiro, mas realmente foi um pouquinho assustador. Mas pelo menos tinha vários dos jogadores que compõem o elenco atual do Flamengo. A gente sabe que a demo é um pouquinho desatualizada, mas deu para dar uma brincadinha. Agora o Corinthians, né, João? O Corinthians foi triste. Bom, eu acho engraçado porque são os dois times exclusivos do PES. Até deve ter sido estratégia deles colocar esses dois times no demo. Mas na escalação do Corinthians, eu tive que colocar justamente os 11 jogadores licenciados que tem na demo. Não existe outra opção a não ser esses 11 jogadores. O resto é jogador não licenciado. E vem como titular H. Almeida, que não é o Henrique Almeida que está no Grêmio, mas vem um jogador não licenciado como titular e eu tive que colocar o Danilo como centroavante, porque era a única opção plausível para essa posição no elenco do Corinthians. O Danilo de centroavante está longe de ser uma estranheza, né, para quem torce para o Corinthians, mas o jogo te obrigar a fazer isso. A gente sabe que a versão final vai sair, certamente muita coisa vai melhorar, mas traz um susto para a galera quando você percebe que são os dois principais times brasileiros do jogo e que o jogo não traz muita coisa legal para você. Eu vou dar uma opinião inicial sobre um pouquinho da física do jogo, que eu assim, joguei PES durante anos e anos, inclusive jogando alguns campeonatos por aí, desde o PES 2006, né, do PES 6 na época, que era o In-11, sei lá qual In-11 que era, até uns 3 anos atrás, até o PES 2013 eu ainda jogava até semi-profissionalmente, vamos dizer assim. E a versão 2014 do jogo me fez abortar totalmente a ideia de continuar jogando PES por causa da física da movimentação, que ficou absurda, né? O jogo perdeu totalmente a mobilidade e a principal característica que o PES sempre trouxe, que era de dar maior controle para o jogador, né? Especialmente na parte do drible, de passes mais curtos, acabou se perdendo completamente e o jogo ficou robotizado, né? Os passes ficaram robotizados, a física da bola no chão ficou estranha, os lançamentos, os cruzamentos e os chutes ficou tudo muito robotizado. Então, assim, para mim foi um choque ver isso, e o que eu percebi é que na versão 2016, que está acabando agora, e agora na 2017, eles deram uma suavizada no jogo. O jogo ficou um pouco mais solto, mas ainda assim a gente percebe às vezes o jogador que parece que está com a fralda cheia, como a gente costuma brincar. Então fica um pouquinho complicado de fazer uma jogada um pouquinho mais complexa e tal, mas em resumo eu achei o jogo bem mais livre na nossa mão. Fala aí, João, o que você achou? Bom, estou analisando os primeiros momentos e vendo que eu não fazia ideia como batia um escanteio e um tiro de meta. E bom, a posse de bola do Flamengo mostra que realmente eu nunca relei num jogo de PES. Isso, por enquanto, só deu Flamengo no jogo. Cheguei uma vez ali na frente. Sobre a física do jogo, a marcação é completamente diferente do FIFA. Para quem não está acostumado, fica até mais difícil. O passe também eu acho que é muito diferente, é mais manual até do que o FIFA. No FIFA fica bem mais difícil errar um passe. Aqui eu errava quase todos que eu tentava, a bola ia sempre um pouco mais
ou mais fraca, ou às vezes passava direto do meu jogador, às vezes não ia para o jogador que eu queria, ia para outro que estava depois. Bom, por enquanto é o que deu para pegar com o jogo, porque é o pouco que eu consegui fazer até agora. Muito, muito diferente para mim todo esse novo jogo. Uma coisa que eu vi, especialmente assim, jogando com o João, que é um cara que joga FIFA, né, que tem um estilo de jogo no FIFA, é que existem semelhanças quando você para perceber que se você tiver um pouquinho de paciência no passe, um pouquinho de paciência nas enfiadas de bola, o seu jogador lá na frente, ele se movimenta e ele busca o espaço vazio. O PES ele tem uma coisa que é um recurso, vamos dizer assim, que é diferenciado em relação ao FIFA, que é o controle automático dos companheiros, controle manual dos companheiros, na verdade. Que você, estando com a bola, como por exemplo o Flamengo está aí com a bola no campo de defesa, você consegue acionar um jogador lá na frente, não só para sair correndo em linha reta, mas também para sair correndo em outras direções. Então você consegue esquematizar um ataque com o passador e com o recebedor, fazendo uma jogada um pouquinho mais elaborada. Isso te dá um recurso maior, mas o nível de complexidade para executar isso também é grande. E uma coisa claríssima que até esse amistosinho que a gente está fazendo aí mostra é a quantidade de passes errados que o jogo tem. E aí, assim, por pior que a gente seja no PES, né, não está associado à falta de capacidade, não. É uma coisa da dinâmica do jogo. Ele tem configurações de assistência de passe, né, na hora que você configura o seu controle antes de começar uma partida, de 3 níveis, e assim, a diferença entre os 3 níveis é assombrosa. Você tem um nível em que os passes são todos de complexidade baixa, todos passes simples, sem nenhum grau de dificuldade, e aí o adversário ele antecipa absurdamente os passes que você dá, e você tem outros passes que são um pouco mais complexos, mais diferenciados, que aí o seu time praticamente não acerta nada. Então é difícil você conseguir equalizar essas ações aí para você ter conseguir aliar a posse de bola com os lançamentos, as enfiadas de bola. Gol, né? Gol, Alan Patrick faz muito gol na vida real. Foi um belíssimo gol, foi um golzinho de cobertura. A bola deu uma trombadinha ali, sobrou um pouquinho, mas aí na hora que sobrou ele mostrou a frieza. Já que o Guerreiro não estava em campo, nem agora o Leandro Marião, né, que joga no Flamengo agora também, o Alan Patrick mostrou como é que se faz. 1-0. O jogo estava feio, estava muito feio. Rolou uma pausa sem querer, a gente pôde perceber, entendeu? Mas João, vamos falar um pouquinho dos jogos agora. Daqui uns dias vai lançar o FIFA 17, né? A gente vai certamente fazer também um desafio nele aí. Você inclusive no site, poucos dias atrás aí, lançou alguns posts lá que falavam sobre o FIFA 17, sobre alguns dos gráficos dos jogadores. O que a gente já pode esperar de principal diferença entre os jogos aí, sabendo que assim, quando se conversa com um jogador de FIFA e de PES que tem um pouquinho de paciência para dar sua opinião sem intolerância, a principal diferença entre eles está sempre relacionada à realidade da movimentação do jogo. Que o FIFA é um jogo que traz uma capacidade visual de movimento dos jogadores muito, muito próxima da vida real, e o PES é um jogo um pouquinho mais robotizado, mas a moçada do PES sempre fala que também é um jogo mais competitivo, mais dinâmico e que te permite fazer algumas coisas mais parecidas com a realidade. Mas o que a gente pode esperar aí? Bom, o FIFA ele vai trazer poucas mudanças na jogabilidade, mas eu acho que serão mudanças pontuais. As expectativas são muito boas. O novo motor em que eles estão produzindo o jogo tem maior potencial para melhorar as animações de corrida e de movimentação dos jogadores. Quanto ao PES, que eu pude perceber aqui, as opções fora do jogo são muito superiores ao do FIFA. Tem opções de configuração, né? Opções táticas, dá para você mudar muita coisa no seu time, deixar o time mais com a sua cara, o que falta um pouco no FIFA.
no PES aqui a gente não tem muitas mudanças, não pode ser feita todas as mudanças. Por exemplo, você não pode mudar o jogador seu de posição, que pra mim foi muito ruim, porque o Corinthians joga com uma tática muito... Mas essa eu tenho certeza que é uma limitação da demo. Com certeza é uma limitação da demo. Eu não consegui puxar nenhum contra-ataque, porque o Tite estava defendendo com 5 no meio campo. Mas as opções táticas do PES são muito superiores. Eu acho que os dois jogos vão se manter no seu estilo quanto à jogabilidade, mas nas animações provavelmente o FIFA ainda estará um pouco na frente. Do resto é questão de gosto. O PES traz essas vantagens na tática, o FIFA nas movimentações, e na jogabilidade é questão de gosto. Esses lançamentos no PES estão muito estranhos na demo. A física do arco que a bola faz ali é uma coisa inexplicável, né? A bola sai da tela e do nada está no peito do jogador. Exatamente, parece que ela vai sair do estádio e de repente ela cai no peito do jogador, é assustador. Uma coisa que o PS sempre teve, na minha opinião, de vantagem em cima do FIFA, que está totalmente associado a isso que você falou agora, da customização das táticas, é a possibilidade de você deixar salvo 2 ou até 3, se não me engano, formações 100% configuradas para você alternar durante o jogo e não tendo que entrar e sair, pausar o jogo, alguma coisa. Tanto de forma dinâmica, ou seja, você pode criar formações para o ataque, para a defesa, ganhando ou perdendo o jogo, ou você pode criar as formações e você acionar ou desacionar uma formação num determinado ponto da partida. Eu me lembro em versões anteriores que a gente jogava alguns campeonatos aí pelo Brasil e o nível de competitividade era muito alto, que jogadores de ponta tinham 3 formações que eram alternadas praticamente que ataque e defesa. Tá ganhando o jogo, é uma formação, tá perdendo é outra, tá atacando é uma, tá defendendo é outra. Então o cara fazia uma formação de 4-3-3 pro ataque, com 2 pontas e um centroavante, e de repente perdia a bola, acionava um 5-4-1 na defesa, um volante entrava na área e virava zagueiro, os 2 pontas recuavam para marcar e fazia aquele ferrolho. Isso era muito eficiente no jogo, muito, muito mesmo. E isso que fazia com que os jogadores de PES gostassem do PES, porque quem jogava dessa forma, quem conseguia customizar o jogo dessa forma, assim, estava muito em vantagem em cima de quem não conseguia. Querendo ou não, o FIFA é um jogo mais pré-configurado, e por mais que você tenha algumas coisas que você pode fazer na sua formação, no seu estilo de jogo, você está mais ou menos preso a um layout de configuração, e você sabe que você pode jogar o time um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Se o seu time está ganhando, ele reage de um jeito, se está perdendo, ele reage de outro, mas você fica mais limitado a isso. Essa variação tática durante o jogo ela é mais limitada. Mas eu concordo com o João, eu acho que especialmente na parte gráfica, por mais que o PES já tenha evoluído, eu ainda acho que o FIFA domina muito. A visão do campo de jogo é uma coisa sensacional. E a física, né, a parte física ambiental do jogo é um negócio maravilhoso. Até a cor do ar muda em alguns estádios, e o efeito da chuva e tudo mais. Vamos ver as versões finais, né? Às vezes o PES pode também surpreender nesse sentido. E o Corinthians continua sem fazer nada, né, João? Exatamente. Quando chuta do meio campo, que é para ter a oportunidade de chutar antes de perder a bola. Outra grande expectativa quanto aos lançamentos desses jogos é a melhoria que esse ano promete ter em relação aos clubes brasileiros. O PES vem com um campeonato brasileiro, a gente espera que não tenha tantos times com jogadores não licenciados dessa vez. Vem, se não me engano, com 7 estádios brasileiros, Vila Belmiro, pênalti! A Arena do Corinthians, entre outros. Pênalti contra o Corinthians, senhoras e senhores. Contra o Corinthians. Só o Flamengo para conseguir essas coisas. E o FIFA anunciou também que terão 24 times brasileiros, que já é um número maior do que a versão passada. Glorioso América Mineiro. O glorioso América Mineiro entre eles. Aproveitem, torcedores do América, se é que vocês existem. E
não só isso, como eles estarão presentes numa Liga do Brasil dentro do jogo e não no resto do mundo, que possibilita você começar no modo carreira, por exemplo, um campeonato brasileiro. Ainda terá o meu Vasco também, graças a Deus, não preciso ficar triste. Potência, né? Potência do futebol. Exatamente. É um time gigante, uma vez gigante, não sai pequeno nunca. Então, essa melhoria nos times brasileiros traz boas expectativas. Acho muito legal essas transições de cena no PES. Parece que o computador travou, o videogame pifou. É assustador isso. Tomara que no jogo não seja assim, eles melhorem um pouco. E eu perdi do que eu estava falando, mas vamos continuar assim mesmo. O jogo tá acabando, 78 minutos, 2-0 pro Flamengo. O Flamengo também não fez nada demais, mas assim, mostrou mais, né? Mostrou mais, tá melhor, o jogo tá retratando a vida real hoje, a equipe do Flamengo numa crescente, o Corinthians caindo pelas tabelas. Vendeu todo mundo, só tinha 11 licenciados. Só tinha 11 licenciados, então complicado. O Flamengo sem Diego, sem Guerreiro, sem Damião, que se tiverem aí na versão final do jogo, certamente vão fazer o time ser um pouquinho mais forte, especialmente o Diego, né, que voltou da Europa. Os caras costumam dar uma caprichada nesses gráficos. Eu gosto da ideia, sempre gosto da ideia dos jogos de futebol, PES e FIFA principalmente, investirem no marketing igual eles fazem para os times brasileiros. Mas eu tô cansado de ser enganado, eu também tenho que registrar isso, porque todo ano que passa a gente vê e fala, poxa, agora os caras vão dar uma atenção, e quando a gente assusta, as atualizações já param de mexer nos times e fica em segundo plano. O PES chega a ser ridículo, porque ele realmente, normalmente desde o começo, ele já não atualiza os times brasileiros. O FIFA ainda faz uma atualização, outra no começo, e de repente os times param de aparecer nas atualizações. E aí, querendo ou não, faz com que a galera acabe sempre lá jogando com os times clichês lá, os europeus maravilhosos, com todos os Messi e Cristianos Ronaldos que existem. Uma última coisa que a gente podia falar, João, que o vídeo já vai acabar daqui a pouco, é a diferença dos modos online, né? Assim, até hoje a galera ainda fala que assim, o FIFA dá um baile no PES, na qualidade dos servidores. E apesar de você não ser um jogador de PES, certamente você já ouviu muito isso. E eu posso te falar com conhecimento de causa que as partidas online do PES são horríveis, com muito lag e muito delay. Atualmente até muito mais um delay do que o lag, mas é praticamente impossível. Tanto que a gente praticamente não vê a galera aqui do Brasil organizando muitos campeonatos de PES online. E mais acabam fazendo mais os de FIFA por causa dessa questão do desempenho do servidor. Enquanto no FIFA o Ultimate Team é a principal fonte de renda da EA, né, com as vendas de pacote. E né, os servidores para o Ultimate Team, que vai ter uma atenção especial no SteveLá.com quando o FIFA for lançado, são muito melhores que o do PES. Bacana, o jogo acabou 2-0 pro Flamengo, valeu a brincadeira. 3 chutes do Corinthians, 0 chutes no gol. Realmente o goleiro trabalhou bastante. Já foi melhor que o Bira. Sim, o Bira fez o desafio do FIFA e foi triste. Galera, obrigado aí pela companhia de vocês. www.stevelá.com.br. Pode procurar a gente no YouTube também. Pode clicar aí na descrição do vídeo que vocês vão conseguir acessar aí tanto o canal como o site, para vocês acompanharem aí o que a galerinha tá liberando para vocês. Um grande abraço, obrigado, João. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço, galera.